Bora lá para mais uma aula de Química! Dando continuidade ao nosso intensivo para o Enem, vamos agora, na aula de número 46, começar a falar de reações orgânicas. As reações orgânicas são fundamentais para a vida. Elas são importantes na produção de medicamentos, na indústria alimentícia, nos combustíveis e etc. Reações orgânicas é um assunto que está sempre presente no Enem. Fique ligado, tá? Para começar a nossa aula, nós vamos falar das reações orgânicas com hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos é aquele grupo de compostos que contém somente carbono e hidrogênio. É um grupo tão grande que ele é subdividido, né, em alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Todos eles pertencem ao grupo hidrocarbonetos, tá? Bom, vamos começar a falar hoje de reação de combustão. Combustão vocês já estudaram no primeiro, no segundo ano, e agora a gente vai dar uma última reforçada nesse tipo de reação. A reação de combustão, nós vamos ter um combustível e um comburente. Esse combustível, nesse caso, vai ser um hidrocarboneto. E o comburente é o O2. Vamos anotar isso daí? Então, numa reação de combustão, você vai ter um combustível mais um comburente. Um comburente. Esse combustível aqui é o hidrocarboneto. E o comburente vai ser sempre quem? O O2, o oxigênio gasoso, não é isso? Tá? Bom, uma coisa importante na reação de combustão, que ela é uma reação de oxirredução. Então, é uma reação de oxirredução. É uma reação de oxirredução. Oxirredução. Nessa reação de oxirredução, o carbono, ele vai sofrer oxidação, tá? E o oxigênio presente no O2, ele vai sofrer redução. Ele vai sofrer redução. São assuntos, coisas importantes que a gente tem que lembrar na reação de combustão. A reação de combustão, ela pode ser uma reação completa, tá? Eu posso ter uma reação de combustão completa. Nessa reação de combustão completa, eu vou ter o combustível, que é o meu hidrocarboneto, mais O2 gasoso, que é meu comburente, e o produto vai ser sempre CO2 gasoso mais H2O. Sempre. Lembrando também que a reação de combustão é uma reação exotérmica, tá? Ó, a reação de combustão é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Também é importante a gente lembrar isso. Então, na reação de combustão completa, eu vou ter combustível, que é meu hidrocarboneto, oxigênio, CO2 e H2O. Vejamos aqui alguns exemplos, tá? Vou pegar aqui, ó, o metano, CH4 gasoso, reage com O2 gasoso, formando CO2 gasoso mais H2O. Se você for calcular o NOx aqui, ó, aqui eu tenho um carbono, vamos balancear, ó, um carbono, 4 hidrogênio, aqui eu tenho 2 hidrogênio, então aqui eu tenho que pôr um 2 aqui, ó, né? Ó, um 2. Vamos fazer o balanceamento aqui para ficar bonitinho, o espaço aqui estava pouco, tá? Oxigênio, eu tenho 2 oxigênio aqui, mais 2, 4. Então, aqui eu vou ter que gastar 2 oxigênios aqui, ó, né? Fazendo esse balanceamento para ficar bonitinho aqui, ok? Então, 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio e produz 1 mol de CO2 e 2 mols de H2O. Vamos ver se essa reação é de oxirredução. O NOx do hidrogênio é mais 1, vezes 4, mais 4. Então, o NOx do carbono aqui vai ser menos 4. O2, substância simples, NOx 0. O2 aqui, ó, CO2, um composto.
Então, o oxigênio aqui é menos 2 vezes 2, menos 4, o carbono aqui mais 4. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1 vezes 2 mais 2. Percebam que o NOx do carbono passou de menos 4 para mais 4. Ó, passou de menos 4 para mais 4. Quando aumenta o NOx, ele sofreu o quê? Oxidação. Quer dizer que ele perdeu o elétron. O oxigênio aqui, ó, ele passou de 0 a menos 2 aqui. Então, ele sofreu o quê? Redução, tá? Então, quem é que sofreu oxidação? O carbono. Quem é que sofreu redução? O oxigênio. Portanto, a reação de combustão é uma reação de oxirredução, onde o oxigênio sofre redução e o carbono oxidação. Vejamos mais um exemplo. Eu vou fazer aqui embaixo aqui para vocês, ó. Eu vou pegar a gasolina aqui, ó. C8. Vou fazer aqui em cima aqui para ficar melhor. Ó. C8H18 é do isoctano, tá? Líquido mais O2 gasoso formando CO2 gasoso mais H2O. Vamos fazer o balanceamento aqui. Se eu pôr coeficiente 1 aqui, ó, 1 vezes 8, 8 carbonos. Aqui eu tenho 1 carbono, então eu tenho que pôr 8 aqui, ó, 8 carbonos. 18 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, então eu tenho que pôr um 9 aqui, ó. 9 vezes 2, 18. Agora o oxigênio, ó. 8 vezes 2, 16. 16 com 9, 25. Então eu posso pôr aqui, ó, 25 sobre 2. 25 sobre 2 vezes 2 vai dar 25. Tá, vamos calcular o NOx aqui, ó. Achei interessante aqui, como é que a gente vai calcular o NOx aqui, ó. O hidrogênio é mais 1 vezes 18 vai dar mais 18, ó, mais 18. E o carbono vai ser menos 18, né? Menos 18, ó, menos 18. Só que são 8 carbonos aqui, ó, só são 8 carbonos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 18 e dividir por 8. Eu vou pegar 18, o NOx total não é 18? Divido por 8, que são 8 carbonos. Isso vai caber o quê? 2. 2 vezes 8, 16. 2. Acrescenta um 0. Aqui vai caber o quê? 20, não é isso? Vai caber o quê? 2. 2 vezes 8, 16. 16. Sobra o quê? 4. Né? Acrescenta um 0, vai caber o quê? 5. Então, o NOx médio aqui, ó, vai ser 2,25. Ou 18 sobre 8, tá? Ou 18 sobre 8. Então, o NOx aqui, ó, o carbono, ó, aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Aqui vai ser o quê? Mais 4. O NOx do carbono aqui, ó, passou de menos 2,25, menos 2,25 para mais 4. Ó. O NOx do carbono aqui, ó, o NOx do carbono, de menos 2,25 passou para mais 4, tá? Então, ele sofreu o quê? Ele sofreu oxidação. Esse NOx, uai, professora, mas NOx quebrado, 2,25, é o NOx médio. Eu fiz uma média dos NOx ali, deu 2,25. Oxigênio aqui é 0, aqui menos 2. Então, o NOx dele passou de 0 para menos 2. Então, ele sofreu o quê? Ele sofreu redução. Ele sofreu redução. Ok? Beleza aí? Tranquilo, né? Então, para a gente achar o NOx médio, é só a gente pegar o NOx total e dividir pelo número de átomos, a gente vai achar esse NOx médio aí, que é a média do NOx dos 8 carbonos, tá? Bom, nós temos agora a combustão incompleta. Reação de combustão incompleta. De combustão incompleta. Incompleta. Bom, a reação de combustão incompleta, ela vai ocorrer quando a quantidade de oxigênio disponível, a quantidade de O2 disponível, não é suficiente. Vai ocorrer também dependendo da qualidade desse combustível, das condições da reação. Então, dependendo das condições dessa reação, a gente pode ocorrer a reação incompleta.
que vai produzir o CO, que é o monóxido de carbono, e o carbono fuligem, tá? Aí a oxidação dele não vai ser total, então vai produzir esse composto aí que é o CO, que é o monóxido de carbono. O problema da combustão incompleta é que esse monóxido de carbono produzido ele é tóxico, né? Não vai ter o mesmo rendimento em termos de produção de energia. Então não é interessante, por exemplo, se você quer, vamos supor, em termos de combustível de automóvel, né? Se a combustão for completa, eu vou ter X quantidade de energia. Mas se a combustão for incompleta, ou seja, não tiver entrada de oxigênio suficiente, a combustão vai ser incompleta. Eu não vou ter o mesmo rendimento, porque eu não vou ter a mesma quantidade de energia produzida. Além disso, eu vou estar liberando para a atmosfera um gás tóxico, que é o CO. Outra consequência da combustão incompleta, né, é você não ter o aproveitamento energético que poderia ter e você poluir o meio ambiente. O CO é um gás tóxico para os seres vivos e o carbono fuligem, ele polui o meio ambiente. Então, se você respirar um ar com fuligem, isso vai te causar problemas respiratórios, problemas pulmonares. Por isso que existem leis que pedem para vocês regularem os motores dos automóveis, justamente para impedir essa combustão incompleta, tá? Bom, a combustão incompleta você vai seguir do mesmo jeito. Vamos pegar o mesmo exemplo lá, o do metano, né? Então, eu tenho aqui, ó, CH4 gasoso mais oxigênio gasoso, que vai produzir CO gasoso, que é o monóxido de carbono, mais H2O. Olha, um carbono. 4 hidrogênio, aqui eu tenho 2. Então, quer dizer que eu tenho que pôr um 2 aqui para balancear. Então, 1 oxigênio mais 2 oxigênio, 3 oxigênio. E aqui eu tenho 2. Então, para balancear, aqui vai ser 3 sobre 2. Ou 1,5. Porque 1,5 vezes 2 vai dar 3, né? Fizemos o balanceamento da equação. Então, 1 mol de CH4 reage com 3 sobre 2 mol de O2, que formam 1 mol de CO e 2 mols de água. Vamos ver o NOx aqui, ó. O NOx do carbono é mais 1 vezes 4, mais 4. O NOx do carbono aqui vai ser menos 4. Oxigênio, substância simples, NOx, 0. O oxigênio aqui, menos 2. Então, o carbono aqui vai ser mais 2. Oxigênio, menos 2, mais 1 vezes 2, mais 2. Bom, vamos ao que interessa. Esse carbono aqui tinha NOx mais 4. Agora, o NOx dele passou para mais 2. Continuou sofrendo o quê? Sofrendo oxidação. Perceba que na combustão completa, o NOx dele passou de menos 4 para mais 4. Aqui ele passou de menos 4 para mais 2, né? O oxigênio aqui, de 0, ele passou para menos 2. Ele sofreu o quê? Redução. Redução, tá? Então tá, vamos agora pegar o carbono fuligem. Da mesma maneira aqui, ó. CH4 gasoso mais O2 gasoso, produzindo carbono fuligem, temos que ter aqui, ó, fuligem, tá? Mais H2O. Fazendo o balanceamento aqui, ó, um carbono, 4 hidrogênio, eu vou pôr um 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Aqui eu tenho 2 oxigênio, que é 2 água, 2 oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênio aqui. Vamos calcular o NOx aqui, ó. Calculando o NOx aqui, eu vou ter aqui mais 1 vezes 4, mais 4. Aqui vai ser o quê? Menos 4. Aqui o carbono está sozinho, NOx 0. Percebam que o NOx do carbono passou de menos 4 para 0, tá? Continuou diminuindo, ele sofreu o quê? Oxidação, né? O oxigênio aqui era 0, ele passou para cá, menos 2, né? Menos 2 aqui, ó, na água. Então, ele sofreu o quê? Redução. No caso aqui, o oxigênio foi para água, tá? Então para fechar as reações de combustão, vamos lá fixar mesmo. As reações de combustão com hidrocarbonetos, eu vou ter um combustível, que é o hidrocarboneto, e um comburente, que é o O2 gasoso. O carbono do combustível vai sofrer oxidação e o oxigênio do O2 vai sofrer
redução. Então, a reação de combustão é a reação de oxi-redução, tá? Lembrando que as reações de combustão são exotérmicas, porque são reações que liberam energia. Tanto é que elas são usadas para a obtenção de energia. Bom, as reações de combustão podem ser do tipo completa ou incompleta. Na reação de combustão completa, os produtos sempre serão CO2 e água. Na combustão incompleta, pode ser o CO, que é o monóxido de carbono, gás tóxico, ou carbono fuligem, que vai causar poluição no meio ambiente. Tá? Então, a combustão incompleta não é interessante nem do ponto de vista econômico e nem do ponto de vista ambiental. Tá? Vale ressaltar que da combustão completa para incompleta, há uma variação do NOx e do carbono, tá? Ok? Tá? Então, é isso aí que é interessante a gente saber para as reações de combustão para o nosso Enem, tá? Próxima aula, a gente vai falar de reações de substituição. Fiquem ligados aí, tá?